O que eu achei do filme Nasce, uma estrela? Muitos de vocês fizeram essa pergunta, então eu decidi fazer um vídeo mais descontraído para compartilhar com vocês a minha opinião. E eu quero saber a opinião de vocês também, então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da grande estreia do Bradley Cooper como diretor e da Lady Gaga como atriz principal de um filme. Bom, a minha experiência foi a seguinte: a minha irmã é uma grande fã da Lady Gaga e me chamou várias e várias vezes para assistir o filme no cinema. Antes de levar minha irmã no cinema, eu tinha assistido o documentário da Lady Gaga que tem na Netflix. O interessante de ter assistido o documentário e depois ver Nasce uma Estrela é porque o personagem dela, a Ellie, toma um caminho durante o filme muito parecido com o que talvez seja o caminho que a Lady Gaga tenha que ter tomado. O personagem da Lady Gaga escreve letras, tem uma personalidade muito forte, aparentemente não quer se adequar a nenhum tipo de sistema, mas com o tempo, com a fama, ela vai meio que aceitando certas coisas. Mas a gente chega lá depois. Esse é o filme de estreia como diretor do Bradley Cooper e eu fiquei muito feliz em assistir o filme e ver que a direção é realmente muito interessante. O ator veio se preparando na melhor escola de filmes possível, que é estar no set de grandes diretores. Ele não só trabalhou com grandes diretores, como também alugou eles de uma forma até incomum em Hollywood. Ele pediu para participar da edição dos filmes e não para escolher as melhores cenas dele, mas sim para entender como montar um filme da melhor forma possível. Então, o ator, na verdade, sempre quis ser diretor. Ele simplesmente não tinha coragem ainda, ou enfim, tamanho para conseguir dirigir o seu primeiro filme. Então, ele tomou o caminho como ator para conseguir chegar como um grande diretor. Depois de ganhar mais confiança trabalhando com grandes diretores, ele percebeu que o tempo inteiro ele estava pensando em frames, ele percebeu que tinham coisas que ele queria dizer. E assim como o seu personagem fala no filme, que todo mundo pode cantar, mas poucas pessoas têm algo a dizer, o Bradley Cooper pensava de uma forma muito parecida para qualquer coisa na arte. Muita gente pode dirigir, mas poucos têm algo a dizer, e ele queria ter algo a dizer. O mais interessante é que ele escolheu um remake para fazer isso, com algumas alterações, mas o arco principal, o esqueleto do filme ainda é o mesmo. Então, o que o Bradley Cooper achou para dizer num filme que já foi feito outras 3 vezes? Bom, a gente pode contar nos dedos alguns temas que o filme trata. Uma delas, talvez a mais óbvia, é os efeitos da fama na vida de uma pessoa. As partes boas e as partes ruins. A gente já entra nisso. Para o diretor, ele viu a oportunidade de falar sobre temas como o amor próprio, como os vícios, o suicídio, os perigos de traumas na infância. E ele sempre quis contar uma história de amor, uma história que nós pudéssemos nos identificar, onde a gente pudesse ser tanto o cara como a mulher e entender o lado um do outro e tudo mais. E ele achou que 2 músicos era uma escolha bem cinematográfica para contar uma história com todos os pontos de vista que ele queria dizer. Mas então vamos lá às interpretações dos 2 atores, o que eu achei disso. Por incrível que pareça, o Bradley Cooper foi o que mais me impressionou. Eu achei, depois de assistir o documentário da Lady Gaga, que ela era uma artista muito completa e que se entrega aos projetos de uma forma muito radical e de corpo e alma. Então eu fui ao cinema esperando uma boa interpretação dela. É claro que a voz dela é algo que muda, enfim, as suas emoções imediatamente. Então a atuação dos 2 é muito boa, mas a voz dela é algo que vai ficar na sua mente depois do filme por mais tempo. Mas esse é um efeito do talento dela, não tinha como reduzir isso. Agora, o Bradley Cooper é um cara que cantou e tocou nesse filme pela primeira vez. O ator se preparou durante 18 meses fazendo aulas, não só para cantar, mas também para falar como esse personagem. Rolou uma transformação, rolou um preparo muito grande para chegar no Jackson. Ele não precisava só cantar bem ou parecer um rockstar. Ele precisava cantar bem e parecer um rockstar do lado da Lady Gaga. Por mais que ela não use a maquiagem que a gente esteja acostumado, o olhar dela e a voz dela são coisas que se destacam de uma forma quase que imediata. Então a preparação do ator precisou realmente ser no nível da cantora Lady Gaga. Então acho que rolou aí uma entrega muito interessante, porque ela confiou a ele a sua estreia como atriz e ele confiou a ela a sua estreia como músico. E os 2 foram muito bem nisso, você compra. Pra mim, o momento mais emocionante do filme é quando eles cantam juntos pela primeira vez. É um momento que me arrepiou, é um momento que me levou para diversas emoções pelo poder da música em si. E isso foi construído de uma forma muito potente durante o filme inteiro. A música é um personagem, então ela encaixa nas cenas de uma forma muito natural.
Então eles estão cantando, eles estão falando, tudo isso é um mundo de dois músicos que estão se conhecendo, que estão apaixonados. Então isso funcionou muito bem. Um outro ponto que eu achei interessante na relação amorosa dos dois é como ele não sabe lidar com o sucesso dela. Ele aparentemente está disposto a fazer ela ser uma estrela, afinal de contas, no primeiro show, logo depois que ele conhece ela, coloca ela no palco, as pessoas vão à loucura, mas tudo isso acontece enquanto ela está ao lado dele. Quando ela já começa uma outra carreira, ela vai partindo para o pop, vai fazendo algumas mudanças, tendo algumas oportunidades, ele não reage muito bem. É interessante que o personagem não é violento fisicamente, mas tem uma cena muito brutal no filme onde ele é violento com as palavras. Ele passa o filme inteiro, desde o começo, dizendo que ela é linda. Ela é uma personagem que tem mais de 30 anos, que ouviu durante toda a sua vida que a sua aparência não era o suficiente para o seu talento, então ela nunca conseguiu oportunidades pela sua aparência. Desde o começo do filme é uma personagem que precisa sim e gosta e quer ter a aceitação de outras pessoas, quer ouvir de outras pessoas que ela é bonita, mas ele mesmo, através do álcool, por estar drogado, por estar alcoolizado, destrói essa relação, dizendo que ela é simplesmente uma pessoa horrível só porque ela não está agradando ele nas escolhas que ela mesma está fazendo. Por mais que a gente possa questionar, por que ela está indo por esse caminho? São as escolhas dela. A gente acha que ela não vai fazer essas mudanças pelas características que eles apresentam da personagem, mas ela muda. O próprio Bradley Cooper disse em entrevistas que ela muda sim, o que é algo natural. Num caminho artístico, as pessoas mudam e voltam, mas ela faz as mudanças que ela quer. Então, o empresário quer que ela pinte o cabelo de loiro, ela pinta de ruivo. São pequenas coisas que ela encontra para continuar no comando, que é o que a própria Lady Gaga fez na sua carreira. No documentário ela fala como ela sempre gostou de ser muito performática em momentos públicos, onde ela aparecesse em tapetes vermelhos, enfim, ela sempre chamou muita atenção para isso, porque assim ela se sentia de certa forma no controle. Então é muito interessante como a personagem dela conversa muito com a vida real dela. A própria Lady Gaga já disse que ela e a personagem têm total conexão, é o mesmo universo, o que talvez tenha facilitado bastante para a atuação da Lady Gaga, por ela estar vivendo ali um universo que ela já conhecia. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam da relação dos dois, vocês acharam que foi interessante, que teve momentos tristes. Eu acho que a música é o principal fator que conecta os personagens de uma forma muito mais potente do que seria sem ela. Mas vamos falar sobre um ponto bem delicado do filme e que eu percebi vendo entrevistas e tudo mais, que foi um ponto muito importante por Bradley Cooper, que é o vício do personagem, né? O Jackson é alcoólatra e viciado em drogas, e o próprio diretor, o Bradley Cooper, já foi alcoólatra. Hoje ele já está há muito tempo sem beber, mas já deu entrevistas dizendo que não estaria onde está agora se tivesse continuado. Então foi quase terapêutico fazer um personagem como o Jackson no seu primeiro filme como diretor. E ele trata não só, é claro, dos problemas do álcool, porque o personagem tem traumas de infância muito fortes. O filme solta isso de maneiras muito curtas, em algumas conversas com o irmão, ou então numa conversa com o cara da reabilitação, e aí a gente vai percebendo que ele teve uma infância muito dolorosa, com o pai alcoólatra, sem a mãe, o irmão ausente, que ele tentou o suicídio aos 13 anos, mas não conseguiu. E aí o filme começa a fazer mais sentido por um outro caminho, que é o caminho do suicídio. A gente tem um personagem que desde o começo ele tá praticamente o tempo inteiro tentando escapar. Em breves momentos ali, quando ele tá com a Ellie, que ele fica sóbrio e tudo mais e consegue ser ele mesmo ali do lado dela. Parece que ela recupera algo que ele tinha perdido. Além disso, ele tá perdendo a audição, que é algo comum entre músicos e que também aparentemente parece ser o motivo para ele beber e se drogar cada vez mais. É um personagem que desde o começo está se deteriorando e ele vai dando indícios muito curtos, e o filme dá poucos indícios do suicídio em si. E o suicídio acontece, é um tema muito forte, é uma coisa que também aconteceu nos outros filmes, né? Faz parte do roteiro. E a forma com que ele realiza isso é muito específica. No começo, quando eu saí do cinema, eu tinha ficado um pouco irritado, mas a gente acaba percebendo depois, lembrando do filme, que sim, existiam ali as dicas, né?
esse vício, quando ele fala da infância, quando ele fala com o irmão, é um personagem com muita dor. Talvez por estar acompanhando ali a história dele com a Ellie, acabe não percebendo. Então, esse foi um ponto muito importante para o diretor, ele queria muito que isso fosse importante no filme. E o mais interessante aí é que ele conclui a evolução dos personagens com a música. Então, a última música do filme, cantada pela Lady Gaga, é a transição da personagem pelo luto. Eu achei que na montagem teve momentos um pouco mais dramáticos, melodramáticos do que o necessário, com flashbacks. Isso talvez tenha me irritado um pouco também. Você acaba sendo manipulado a se emocionar mais do que você talvez já estaria se emocionando. Por exemplo, na cena que eles cantam juntos pela primeira vez, eu não me senti manipulado, porque a música realmente me levou para um momento de muita emoção. No final, pelo fato do suicídio já ser uma informação muito dramática e muito triste, os flashbacks me pareceram uma forçação de barra, mas eu entendo como montagem foi uma opção do diretor pontuar os momentos de alegria deles, agora que a Lady Gaga tá cantando, enfim, que nunca mais vai amar outra pessoa. Basicamente, saindo do cinema com a minha irmã em prantos, inclusive, eu tava mais irritado. Eu não tinha entendido porque o gatilho tinha vindo de uma conversa com o empresário dela, um personagem que é super unidimensional, que não tem graça, um personagem que não tem profundidade, é um estereótipo do que pode ser um empresário mau, chato, enfim. Mas depois, raciocinando, eu entendi que não, que as dicas do porquê ele poderia cometer um suicídio aconteciam desde o começo do filme. É um filme que começa como uma história de amor, vai para outros lugares, né? Então você quase consegue concluir pelos atos do que o filme se trata. A gente tem um primeiro ato com uma história de amor que se desenvolve por uma relação de dependência entre um e outro. Ele precisa dela, ela ama muito ele, mas também tá no caminho dela. Ele vai decaindo e ele não vai decaindo como nos outros filmes por não ter mais sucesso. Esse foi um outro ponto importante. Bradley Cooper não quis colocar a decadência do personagem por causa do sucesso. O problema do personagem são as cicatrizes do passado, e o diretor pontuou isso muito bem. Então a gente tem essa relação de dependência entre os dois e quase que de ruptura, porque ela se transforma em algo que deseja e que ela almeja, e coroada por isso, e ele vai se deteriorando. E nós temos ali, indo para o terceiro ato, um momento onde existe uma possibilidade de reaproximação, existe uma possibilidade de melhora do personagem, mas ele realmente já estava completamente perdido nos traumas dele. E aí a história vai para um lugar extremamente trágico, que é o suicídio do personagem e a música final com a Ellie se despedindo. Então é um filme trágico, é um filme, uma história muito trágica, muito bem filmada pelo Bradley Cooper, ele tá de parabéns. As interpretações dos dois também são fantásticas, de todo o elenco inclusive. É um filme feito com o coração, isso é uma coisa que não tem quem possa negar, vale a pena assistir. A experiência no cinema foi muito prazerosa pela mixagem. É um filme triste, trágico, mas que toca em assuntos que são muito importantes e que é difícil ver em Hollywood hoje em dia, assuntos como esse serem tratados de uma forma tão consciente e tão profunda. Então é isso, pessoal. Eu tô mexido pelo filme, escutando a música várias e várias vezes. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo com muito mais opinião. Espero que vocês gostem. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não. Foi um pouco difícil gravar esse vídeo, eu confesso. E se vocês gostarem, eu faço isso mais vezes. Fechou? Tchau!